Olá a todos os seguidores do Ministério Permanecer em Cristo e agora também do Instituto Jesus Cristo. Eu sou Joel Neto, um amigo de Jesus, e tenho tido nas últimas semanas o privilégio de caminhar com vocês nesta nossa série de vídeos aqui no canal do Ministério Permanecer, onde estamos lendo e comentando o livro devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. Aí nós estamos na semana 9 do devocional. E o dia de hoje é sexta-feira, semana 9, sexta-feira. E o título que o autor dá para a sexta-feira da semana 9 é o seguinte: O Mistério Conhecido. Vou repetir: O Mistério Conhecido. Acompanhe a leitura do devocional comigo. Enfatizamos ontem que a obediência ao reino é a satisfação da vida. Então, Stanley Jones pergunta: por quê? E ele responde: porque o autor do reino e o autor de cada um de nós é a mesma pessoa. Guarde isso, que o autor do reino de Deus é Deus, e o autor nosso, da criação, da humanidade, é Deus. Guarde isso. E nós e o reino somos feitos um para o outro. Jesus disse em Mateus 25:34, abre aspas, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Fecha aspas. Quando nós e o mundo fomos criados, o reino foi edificado em sua própria natureza, em seus próprios alicerces. As leis do reino são as próprias leis do nosso ser. Não são um conjunto de leis impostas de fora para dentro. Elas estão escritas em nós, como a natureza de nosso ser. Certo homem disse em um dos nossos ashrams. Ashram é uma expressão indiana tirada do sânscrito, que significa algo do tipo um esforço contínuo para alcançar algo espiritual. E ela foi usada na cultura indiana, onde Stanley Jones servia como missionário, para descrever um conjunto de pessoas, um grupo, uma comunidade de espiritualidade, que vivia em torno de um guru, que os ensinava a viver a espiritualidade no cotidiano da vida. Stanley Jones assumiu esta expressão da cultura e a cristianizou. Colocou Jesus como este mestre no centro da comunidade de espiritualidade e fez disso um programa que ensinava pessoas a viver a espiritualidade no cotidiano da vida. E ele está dando o exemplo de um desses encontros, onde um homem disse certa coisa. Abre aspas para ele. Eu sempre segui a linha de menor resistência. Sempre achei mais difícil fazer o mal do que praticar o bem. Assim como as flores têm dentro delas um sol inclinado, nós temos um reino inclinado dentro de nós. Fomos feitos para ele, para este reino. Se nós e o reino não fomos feitos um para o outro, então a religião está irremediavelmente aleijada, defeituosa. Torna-se então uma imposição que não é natural. Agora, Stanley Jones dá um outro exemplo, o de um lavrador. Um lavrador colocou a questão da seguinte forma, abre aspas, você pode aprovar todas as leis que quiser, mas o que está na semente surgirá na planta. Mas, se o reino está dentro de você, como disse Jesus, então a própria natureza do nosso ser exige que o aceitemos, que o escolhamos livremente. Do contrário, acabaremos frustrados com nós mesmos. Mas se tudo é tão simples assim, então por que não vemos o reino com mais facilidade? E não vivemos de acordo com isso? Pergunta Stanley Jones. Jesus fala de coisas ocultas desde a criação do mundo. Essas coisas estão ocultas na natureza da realidade. Jesus as revelou em parábolas. Nós as estamos descobrindo como leis, como fatos. Jesus fala novamente lá em Mateus 13:11 do conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Tudo é mistério, mas é um mistério conhecido. Quem quiser pode descobri-lo. A Bíblia fala do mistério que esteve oculto, mas que foi revelado a nós, Jesus Cristo. Isso é verdade para todas as demais coisas ocultas na natureza também. Pense na eletricidade. Ela foi um mistério, mas um mistério conhecido. E aqueles que pagaram o preço da descoberta
trouxeram a eletricidade à tona. Pense na radiotelegrafia. Foi um mistério, mas também um mistério conhecido. Aberto à mente humilde, aberto às pessoas obedientes e curiosas. Assim, o reino de Deus também é um mistério, mas também um mistério conhecido, pronto para ser revelado ao humilde, obediente e sensível. Perceba uma coisa. Ao longo de todo esse livro devocional, Jones tem nos dito que nós fomos criados para uma natureza, para um propósito. E só nesta natureza e neste propósito encontramos quem somos, a nossa identidade. Fomos criados por Deus. E este Deus também não só criou a humanidade, mas criou também um lugar, um reino. Que nesta semana 9, Jones tem dito que é o lugar do nosso bem, que é a nossa pátria, que é o lugar do governo amoroso e totalitário de Deus, aonde encontramos a nossa perfeita liberdade. Então perceba, o Deus que nos criou, e nos criou para um propósito vital, para uma missão que traz sentido e nos faz nos encontrarmos com a gente mesmo. Ele também criou um lugar, ele criou um reino, onde ele governa absoluto de forma totalitária, aonde ele define os contornos da liberdade e esta liberdade é perfeita. Ele criou uma pátria, um lugar que ansiamos como o bem máximo das nossas vidas. Ou seja, há em nosso interior uma espécie de bússola espiritual que aponta para o Deus que nos criou e para esta missão para a qual fomos criados, mas também aponta para este lugar de onde saímos e para onde estamos voltando, por meio do caminho que é Jesus, o reino de Deus, a nossa pátria, o governo absoluto do Deus eterno. Percebe então como nós e o reino temos o mesmo DNA, o DNA de Deus. Nós e o reino fomos criados um para o outro. Viver a partir do Deus que nos fez é viver no reino que ele fez para que nós vivêssemos. E todas as vezes que escolhemos caminhos desviantes do reino de Deus, escolhemos reinos como aqueles que vimos ontem, reinos autônomos, autogoverno nosso, autonomia da razão, da vontade e das decisões. Todas as vezes que fazemos essas escolhas desviantes, nós nos desencontramos de nós mesmos. Nós perdemos a nossa natureza vital, porque fomos criados por Deus e para o reino que Deus criou. A nossa alma fica cansada. Talvez você esteja vivendo isso hoje. E talvez você esteja se enganando, acreditando que o seu cansaço pode ser superado com algum tipo de descanso físico. Por isso trabalhamos 11 meses do ano para tirar 30 dias de férias. Por isso a indústria do entretenimento e do lazer e do turismo são as indústrias mais rentáveis das nossas gerações últimas. Porque nós acreditamos que este cansaço profundo que as nossas almas sentem podem ser resolvidos com essas paradas. Agora, deixa eu te dizer algo. Cansaço é completamente diferente de exaustão. Exaustão é aquilo que adquirimos com muitas e sequentes atividades que praticamos. Quando fazemos muitas atividades, ficamos exaustos. E exaustão pode ser tranquilamente curada, resolvida, com 8 horas de sono bem dormidas. Sim, com algum tempo de férias e diversão para que nós saiamos daquela rotina extremamente já acelerada. Podemos curar exaustão. Pode comer bem, descansar bastante. Você pode curar exaustão. Mas cansaço não se cura fazendo lazer, dormindo bem, porque cansaço não é da ordem física. Exaustão é da ordem física.
mas cansaço é da ordem da alma. E cansaço sempre aparece como sintomas na nossa vida. Todas as vezes que a nossa bússola espiritual e interior para de nos apontar e nos levar para o Deus que nos criou para um propósito e para o reino aonde esse propósito é vivido. Por isso que a sua alma é cansada. E como vencemos o cansaço? A exaustão? Dormindo bem. Como vencemos o cansaço? Se nossa alma for para o lugar, for para o destino para qual ela foi criada para viver, o reino de Deus. Veja como Jones ora sobre isso. Ele diz assim: ó Deus, tu estás tão intimamente perto em meu próprio ser. Alcancei o céu para te trazer aqui para baixo. E eis que teu reino está dentro de mim. Ajuda-me a obedecer a ele humildemente para que possa ser revelado a mim, como a vida de minha vida e ser de meu ser. Amém. Ele afirma, a afirmação do dia assim: conhecerei o máximo possível do todo, da oferta quanto eu estiver disposto a obedecer o máximo possível ao todo da exigência. Stanley Jones está nos dizendo: nós precisamos encontrar o descanso das nossas almas e vamos encontrar quando entendermos que a mesma pessoa que nos criou um reino para nós vivermos. Então, quando encontramos o reino, encontramos a missão, o propósito vital, a natureza da nossa existência e vida. E agora nós podemos descansar nelas, porque vivemos para o Deus do reino e vivemos no reino de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã, no dia de sábado.